Olá, olá, Nicolas e outros convidados. Essa é a primeira reunião, entrevista das boas práticas do turismo rural consciente. E, então, nosso primeiro convidado é também coordenador desse grupo, Nicolas Figueiredo. É isso mesmo, Nicolas? Nome? Isso mesmo. E aí, Nicolas, eu queria, assim, primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Tis, meu apelido, mas nome é Beatriz. Eu sou do turismo rural há muitos anos, sou engenheira agrônoma, instrutora do Senar e trabalho com a questão da sustentabilidade, boas práticas em diversos empreendimentos. Sou consultora também de turismo rural e também monitora da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, monitora ambiental. E, Nicolas, você fala um pouquinho de você? Uhum. Bom, então, boa tarde. Eu sou o Nicolas, sou graduado em Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tenho mestrado em Biodiversidade Animal, também pela UFSM. Tenho técnico em Guia de Turismo, pelo Senac RS. E hoje eu atuo tanto com a consultoria ambiental, de forma autônoma, fazendo levantamento, monitoramento de fauna, e como guia MEI. Tenho uma microempresa individual, a Macuco Ecotour, Turismo Sustentável e Ecológico, onde a gente busca proporcionar uma vivência de experiência em meio natural, não apenas fazer uma trilha, mas também ter uma interação com o meio. E desde o início participando da rede Turismo Rural Consciente. Essa é a rede de turismo rural consciente, ela agregou uma série de pessoas e o turismo rural ele é tão eclético, né? Ele é tão abrangente e tão pelo próprio vamos dizer, por número de pessoas, então foi feita essa divisão aí por afinidade. E nós estamos nesse grupo, estamos em outros também, né, Nicolas? Mas esse é um grupo de boas práticas. E esse tema é um tema bastante amplo, que boas práticas pode ser de gestão, boas práticas, enfim, de comportamentais, sociais. Agora, na pandemia, então, né, acho que envolve muito essa questão do cuidado com os outros, né, atenção. Mas a gente vai focar aqui, Nicolas, num primeiro momento, esse grupo, com a questão ambiental mesmo. E vamos dividir em temas, né? Então, o primeiro tema que nós elegemos foi a questão dos resíduos, até por conta da necessidade do aumento do uso dos descartáveis aí durante a pandemia, né? Como é que a gente sabe a dificuldade no meio rural de descarte, né? Coleta seletiva. E a gente quer conversar aí com uma série de pessoas para entender quais são as dificuldades e como é que as pessoas estão se organizando aí nesse novo momento. Então, eu queria te perguntar, Nicolas, que você trabalha, então, eu acho mais focado dentro da área do turismo rural mesmo, que é a Macuco, a Macuco Ecotour, não é? Uhum. E Sim. que tipo de resíduos vocês costumam gerar na sua atividade? Então, tanto no ecoturismo quanto no turismo rural, né, a gente tem várias atividades que podem ser feitas em contato com a natureza. Por exemplo, uma trilha em que as pessoas fazem a trilha no meio da mata, conhecem a biodiversidade de fauna e flora, por exemplo, e na volta para a propriedade faz a atividade rural. Por exemplo, pode ter o contato com a experiência de fazer um doce
feito com uma fruta nativa que ele viu a árvore no meio da mata, né? E nessas atividades a gente vai ter dois tipos de resíduos domésticos, aqueles resíduos secos e os resíduos úmidos. Dentro dos resíduos secos, né, a gente pode ter plásticos, a gente pode ter latas, metais, vidros. E nos resíduos úmidos, né, a gente vai ter cascas de frutas, restos de alimentos. E, por exemplo, numa trilha, a gente está caminhando lá, vai chegar um ponto da trilha que a gente vai precisar fazer um lanche. Então, vai gerar aquela embalagem de uma barra de cereal, de um biscoito, de um salgadinho, e não dá para jogar na mata, né? Então, uma boa prática é ter um recipiente que o proprietário fale, olha, antes de ir para a mata, leva uma sacolinha, leva alguma coisa para colocar o teu resíduo seco, e depois, quando retornar para a propriedade, faz uma destinação de acordo com o tipo do material, né? E no caso dos materiais úmidos, né, com os restos de alimento, também não dá para jogar no ambiente aquilo ali. Então, pode pegar esse material, botar num recipiente e levar para fazer um compostário, por exemplo. Levar para o minhocário, levar para adubo. Só te perguntar uma coisa, se a pessoa, por exemplo, leva uma fruta, uma banana, uma maçã, está na trilha, é o lanche dela, ela descarta esse material orgânico? Você recomenda que esse descarte pode ser feito porque é orgânico, vai virar, ou não? Não. Aí, quanto o seco quanto o orgânico, eles vão ficar ali no meio ambiente, se a pessoa só largar. Os materiais como plástico, vidro e metais, eles podem ser ingeridos e causar ferimentos nos animais. Por exemplo, uma lata. Aquilo ali é um metal, pode cortar. O animal pode passar ali e se ferir. Ou ingerir um pedaço de plástico, um pássaro pode pegar aquilo ali e acabar levando para dentro do ninho, e o filhote come e acaba morrendo, como acaba acontecendo com muitas espécies marinhas. E a questão dos itens orgânicos vai gerar alguns problemas, como a geração de lixo mesmo, está poluindo o ambiente. Tu pode atrair espécies para perto das pousadas, por exemplo. Aqueles animais eles vão acabar buscando esse alimento, que pode ser um alimento fácil de conseguir, deixando de cumprir o seu papel ecológico. Por exemplo, tu deixou uma fruta ali, daí, ao invés daquele animal comer a fruta nativa e acabar dispersando a semente, ele vai comer aquele resto de alimento e não vai fazer o papel ecológico dele como dispersor de sementes, por exemplo. Ou ainda tu pode, uma maçã ou uma goiaba, tu come, joga ali, aquilo ali tem sementes. Então, tu pode estar dispersando uma espécie invasora que vai competir com as espécies nativas. Então, o certo é, tanto no material no orgânico como no orgânico, tu pega, armazena de uma forma adequada e, ao retornar, tu destina da melhor forma. Entendi. Você, pensando na operação, né, ainda na geração de resíduos, aí na questão da operação, você trabalha direto, porque, por exemplo, dentro do teu escritório, né, não só já na trilha, ou alguns agentes, operadores, existe alguma conduta ainda, sem ser lá no local da trilha mesmo, pré-evento, para diminuição de resíduos, com papéis, por exemplo? Sim,
algumas coisas que dá para fazer, por exemplo, já de antemão avisar, olha, a gente não vai disponibilizar copo plástico, então levem as suas próprias canecas para usar. Ao invés de levar uma garrafa PET, pode usar uma garrafa de vidro com suco, com uma água, serve, volta para casa, faz a higienização. Entendi. Isso é o tipo também que a gente chama de envolvimento, né? Assim, dentro desse trabalho aí que eu faço, que é envolver o público nessa não geração de resíduos, né? E porque você não trabalha sozinho, né? Sim. Você tem outros parceiros. Não sei se você tem ajudantes nessa trilha, se tem. Como é que você faz? Você vai para parques? Você tem alguns empreendimentos onde você já opera? Como é que você envolve seus Bom, parceiros nessa questão, Nico? a gente está bem no começo ainda, mas um dos locais é um parque urbano, então ali já tem algumas lixeiras e tal, e nos outros são locais que realmente não tem muitas vezes não tem uma lixeira, então é pegar e armazenar da forma correta, né? Colocar num saco, por exemplo, não juntar para poder colocar para reciclagem, por exemplo, os materiais, né? Já, já ali tu consumiu um, algum alimento que vem embalado, já coloca separado para facilitar até o processo da reciclagem. E também pode pegar aquele material orgânico, aquele resto de alimento, e a própria pessoa lá na propriedade rural poder destinar para o adubo, ela mesma colocar para uma compostagem, já aprende como que se faz esse processo. Então, assim, no parque, nesse parque urbano, cada cliente, né, que vai fazer essa atividade, ele mesmo fica responsável pelo seu resíduo. Ele Sim, tem que descartar de forma correta, é ele. Mas se você vai numa propriedade, o proprietário pode assumir esse descarte, é isso? se tiver condições, sim. Se não, junta aquele material e depois eu posso levar para algum lugar que trabalhe com material reciclado, por exemplo. Certo. A minha, assim, é muito bom quando você está num lugar onde tem cooperativas, né? Quando tem artesãos que fazem o aproveitamento de material reciclável, né? Mas Sim. não é sempre que a gente consegue isso, né? Então, é uma Na própria dificuldade. cidade mesmo, não tem uma coleta seletiva bem feita, né? Muitas vezes tem o tonel ali, mas ou as pessoas juntam, ou quando vai para o caminhão, é um único caminhão e já mistura tudo de novo. Exato. E isso desestimula muito as pessoas de fazerem a seleção, né? De separarem os resíduos, né? Porque falar ali eles vão misturar mesmo, né? Então Uhum. é uma questão bem difícil, né? Ô, Nicolas, e eu acho que foi bem legal. Agora eu queria assim que você falasse um pouco alguma outra boa prática relevante, fora. Deu para entender muito bem, né? Você ou cada cliente fica responsável pelo seu resíduo, ou o teu parceiro, que é Ou, aonde você levou, ele vai absorver e ele vai ter o destino para aquele resíduo. E acho que, resumindo, a dificuldade é realmente uma questão pública, né? É o que fazer, né? Muitos municípios, você faz a coleta, mas o município não tem o local de descarte correto, né? e também buscar alguns parceiros que já pensem nessa questão da reciclagem. Tu comprar um produto com ele e tu sabe que
que ele vai e volta. Tu comprou com ele, veio o recipiente, tu levou, tu higieniza, tu devolve para ele e ele reutiliza. Sim, isso é muito bom, isso é bem legal. Mas como que você vê isso? Porque na tua atividade, porque eu já vi isso com cooperativa, por exemplo, pessoas fornecedores de geleia, fazem as frutas Sim. e tudo mais. Então, você devolve o vidro para ele, o pote e tal. E você tem alguma uma outra forma de reutilização? Acho que a principal seria essa mesmo, de já comprar com pessoas que têm esse cuidado e algumas coisas destinar para, por exemplo, feiras. Se vai usar algum recipiente que possa ser útil, né? Uma sacola plástica, por exemplo, tu dá uma higienizada e leva para algum feirante que vai utilizar aquilo, né? Bacana isso, bacana. Então, e à medida que você está no começo, mas à medida que o negócio vai melhorando e que os clientes vão participando mais, essas embalagens que vão ser reutilizadas para colocar, né, os resíduos secos, úmidos, elas podem ser personalizadas, né? Você pode fazer como brinde até, ou vender, né? Ou ser até você até utilizar isso Essa é uma como das uma fonte de. ideias. Uhum, que legal. Então, conta um pouco aí das ideias, então, para dessa área. Então, seria uma das coisas seria tipo ter um kit macuco, um kitzinho da macuco com um copo ou com algum recipiente com adesivado que a pessoa possa utilizar na atividade e reutilizar mais tarde, né? Nas suas atividades do dia a dia. Bacana, bacana. E, além disso, você tem alguma outra prática que você consegue, que você acha interessante comentar, mesmo que não seja na questão dos resíduos? Algum cuidado especial que você tem aí na sua atividade? É para divulgar, né, para as pessoas como é que é. Então, outra questão que é importante no caso das trilhas, é ver a capacidade que a trilha aguenta. Não dá para colocar 50 pessoas numa trilha, que vai ter um impacto no solo, muitas vezes a trilha está passando do lado de um riozinho, de um riacho, aí tu bota 50 pessoas todo final de semana, todos os dias ali naquela trilha, vai ter um impacto no solo que vai acarretar uma possível erosão que vai levar aquele material para dentro do rio. Então, já está causando um impacto grande, né? E sempre, no caso, tanto do rural quanto do ecoturismo, né, é ter o respeito com as espécies. Algumas espécies silvestres vão permitir uma aproximação a mais e outras não. Então, ter o cuidado de respeitar as espécies. Está numa trilha ou na propriedade e sabe que ali, num canto específico, tem um passarinho fazendo um ninho. Então, já dá para dar uma isolada naquela área. Olha, pessoal, não vamos chegar ali porque tem ninho, a gente consegue observar de longe, mas vamos tentar não interferir. Não dar alimento para os animais. Estou aqui ficando cheia de ideias até para a gente incrementar as BPs. A primeira coisa que você falou é essa questão da capacidade de carga. Eu acho que isso é uma coisa que a gente mais lá na frente deve ser colocado como uma questão de boa prática mesmo, porque nós temos aqui uma tradição no Brasil de turismo de massa, né? E isso não é o turismo rural. Existem empreendimentos com capacidade para muitas pessoas, mas em geral não é, né? É para pouca gente e ele não deixa de ser rentável sendo assim.
Eu acho que sempre tem que, para você prolongar a vida útil do teu empreendimento, perpetuar os atrativos. Então, é muito importante ter esse conhecimento, né? Uhum. E eu acho que é muito importante isso que você falou, tanto o conhecimento técnico, que é você saber o que é que você está indo observar, eu acho que aí tem que conhecer muito, né, o meio ambiente ali, aquele local, conhecer tecnicamente, conhecer muito profundamente o local onde você está levando as pessoas, né? Exato. Até pela questão de segurança, né? Não dá para algumas trilhas, tu tem que fazer somente quando o tempo tá bom. Não adianta tu querer ganhar aquele dinheiro ali a mais, mesmo com o tempo tendo mais ou menos. Aí tá no meio da trilha, ali não tá chovendo, mas em outro lugar tá chovendo, já é uma tromba d'água, né? Já dá um monte de problemas. Então tem todas as questões, conhecer o lugar que tu tá e para saber o próprio ambiente, né? Como que tu vai poder receber, quando que tu não pode receber um público por causa do tempo, por exemplo. É, e existe muito amadorismo nessa área, né, Nicolas? E isso acaba atrapalhando porque o cliente percebe e o que mais atrapalha a falta de credibilidade, né? Atrapalha muito quando você não tem profissionais bem preparados atuando dentro Agora, dessa área ambiental. sim. Agora me ocorreu também uma outra forma de resíduo, que são os resíduos provenientes do preparo de alimentos. Por exemplo, ou de atividades recreativas, como fazer uma fogueira na propriedade para receber um determinado público, né? Então, fazer, por exemplo, um luau, alguma coisa assim, faz aquela fogueira e não toma os cuidados devidos e aquilo ali pode gerar um incêndio. Então, é um outro cuidado, um outro resíduo que pode gerar um monte de problemas, né? Atividade vai sempre gerar algum impacto, né? Qualquer Sim. atividade que você vai fazer vai gerar algum impacto, mas é importante minimizar, né, os riscos, minimizar os impactos, sempre pensando que aquele lugar teria que durar para sempre, né? Para você estar conseguindo levar sempre, sempre, cada vez mais, não muitos clientes, mas sempre está podendo levar e dentro da Sim. capacidade de carga. Legal. No caso do turismo rural, o produto vai ser o ambiente rural. Então, tu tem que ter um ambiente rural bem equilibrado, bem cuidado. Senão, tu não tem o produto. E no caso do ecoturismo ligado ao turismo rural, os dois produtos são o ambiente rural e o ambiente natural. Então, tu tem que ter um cuidado com os dois, porque eles são a fonte de renda. Se tu não cuidar, tu não vai ter a renda, né? Por que eu vou ali se ele não está cuidando do lugar? É isso mesmo, Nico. E muitas vezes é o entorno que está mal cuidado, mas isso também impacta o cliente. Você vai Sim, num determinado lugar, mas você tem que passar por uma estrada onde tem um lixão ou tem um descarte que um lugar aqui onde eu moro é bacana também, tem várias chácaras, é rural, mas eu vou te falar, viu? Aqui é difícil, tem hora que a gente tem que passar assim, fazendo aquela coisa, para não olhar para os lados. aqui tem um hotel fazenda aqui na cidade que o acesso dele passa por um banhado, por uma área alagada, e é basicamente um lixão. Tu passava ali, dentro da água tinha sofá, tinha TV. Então, pô, já tira aquela vontade de ir no lugar, né? É. Eu acho que nós temos muito trabalho, viu? É que bom que nós temos assim pessoas como você nesse grupo, Nicolas, que eu tenho assim uma satisfação imensa de ter conhecido e junto com outras
pessoas também, umas que eu já conheço, mas que também a gente vai estreitando, sabendo mais como é que estão trabalhando, porque diferentemente do meio urbano, aonde que também tem muita sujeira, mas que ali você tem as autoridades preocupadas quando, né, em manter ali uma limpeza, e parece que leva tudo para onde essas pessoas não estão vendo, e aonde as pessoas não estão vendo é lá justamente a hora que você pega a estrada, né? E esse trabalho realmente a gente tem que exigir dos nossos governantes, né, o local adequado para descarte das coisas, educar as pessoas também para isso, porque é uma questão assim visual, né? Você chega e fala, bom, mas se não estão cuidando, e aqui é água, e não estão cuidando, como é que vai ser quando eu chegar lá, né? E o turismo vai muito do boca a boca, né? Tu fala, eu não gostei dali porque no entorno é horrível, tá cheio de lixo, então, então eu já não vou também. Aí se o outro, aquilo ali é tudo cuidadinho, eles cuidam muito bem, são atenciosos, cuidam, tu já atrai, né? Pois é, agora eu tenho um exemplo bem bacana, que é onde eu trabalhei, na região de Itu, e é também um lugar que tinha muitas dificuldades, ainda tem, não está perfeito, ainda tem, mas um empreendimento que tem essa preocupação, ele impactou os outros e foi, ao longo do tempo, impactando toda a região. Então, como você chegar numa casa limpa, você não joga papel no chão, certo? Ou você vai numa. Tem uma pesquisa em estação de metrô, em praças. Quando é bem cuidada, não tem depredação. E quando o ambiente é mal cuidado, as pessoas também ficam mais desencanadas e não cuidam também. Então, é isso, é respeito até com o próprio morador local, né? Tu entra dentro de um shopping, não tem um papelzinho de bala no chão. Ah, Agora tu dá um passo na rua, é, pronto. isso aí. Então, a gente tem que fazer isso, né? Nosso shopping, pegar a estrada tem que ser como se fosse um shopping, né? Gostaria que fosse, quem sabe. Quem sabe um dia. Eu queria só falar uma coisa, outra coisa, Nico, só finalizando, o que me ocorreu, você tem outras pessoas colaborando com você, você tem ajudantes, como é que você treina pessoas, assim, para essa postura? No caso, por enquanto a Macuco sou eu e a, mais a Luciana, que é turismóloga, então a gente trabalha junto e quando a gente começou veio a pandemia, né? Então a gente basicamente ficou no meio digital esse ano. Entendi. Então, tá certo. Porque também você vê, no caso, eu pergunto sempre isso, porque é muito comum o empreendedor assumir para ele. E sendo que quando ele tem funcionários, as funcionários são as pessoas, os colaboradores são os que fazem mesmo, que pegam no dia a dia, né? Muitas vezes. Um pouco diferente aí do teu caso, que é um trabalho mais técnico então, eu sempre faço essa pergunta, porque essas pessoas, esses colaboradores não tiverem envolvidos, nada vai funcionar. Com certeza. Você quer colocar mais alguma coisa? Eu, por mim, estou super satisfeita aqui com o nosso bate-papo. O tema hoje eu acho que era isso. Daí, né, como a gente conversou antes, há boas práticas, né? Mas são produtos turísticos totalmente diferentes, né? Então, vai ter boas práticas que para mim são mais fundamentais, para vocês vai ter outras práticas que são mais fundamentais, né? Às vezes, para mim, claro, a questão do resíduo, mas também para mim vai ser muito importante a questão do respeito com
com as espécies, né? Respeitar o limite de cada uma, a questão de luz de noite para visualizar espécies noturnas, né? Ninguém gosta de estar dirigindo ali e ter uma luz alta na cara, né? Olha, Então, eu vou falar, animais noturnos incrível também não isso. gostam de lanterna. Você entra numa estrada de fazenda, tem um monte de vaca dormindo ali na beira da estrada, o que as pessoas fazem? Põe no farol alto, Né? sabe? Não dá. Como é que você quer que ela enxergue? Você enxergaria? Então, para cada tipo vai ter uma boa prática mais importante, né? Eu acho que eu vejo assim, na verdade, a questão dos resíduos, ter aumento de consumo e de geração de resíduo seco na pandemia, eu acredito que na tua atividade nem foi tanto, porque Sim. você não teve esse problema de ter que embalar alimentos, mais alimentos, embalar mais, ou dar mais segurança para o cliente, porque já é uma coisa meio que cada um, mesmo, a não ser, por exemplo,